Pessoal, aconteceu um acidente aqui. Eu esqueci de ligar o gravador da sessão do nosso encontro de hoje. E quando a gente já estava na discussão, é que eu lembrei, e aí já era tarde demais. Então, a solução foi eu gravar sozinho, em linhas gerais, o que eu apresentei nesse terceiro e último encontro sobre Eclesiastes 3, de 1 a 15. É por isso que eu estou sozinho aqui, tá bom? Espero que seja da mesma forma proveitoso. Em primeiro lugar, a gente falou do... Desculpa. Em primeiro lugar, a gente retomou a pergunta da semana do encontro passado, que aparece na Bíblia, da tradução ecumênica da Bíblia, que na nota de rodapés diz que tempo para isso, tempo para aquilo, significa que nossa vida é 50% isso e 50% aquilo. 50% alegria, metade da vida tristeza, metade da vida alegria. Então, a nossa pergunta é, será que é isso mesmo? Eu desconfio que não, e quero apresentar as razões. Retomando do primeiro encontro, na tradução que eu fiz, que nós enfatizamos que há dois tempos, há duas palavras para tempo. A primeira palavra fala do tempo cronológico, do calendário, da folhinha, e a segunda palavra fala do tempo oportuno, da oportunidade de perceber as coisas. A gente usou a tradução da Septuaginta, que usa a palavra cronos, para descrever a primeira palavra do hebraico, calendário, então, da folhinha, né? A agenda, e a segunda palavra é kairos, que é o tempo oportuno, e a gente está em busca do tempo de Deus. Então, a gente fala do tempo cronos e do tempo kairos. E esse tempo kairos vem seguido a tempo para todo, né? Ao kairos para todo deleite, todo prazer, todo desejo no coração sob o céu. E a gente trabalhou isso no segundo encontro também, mostrando que no contexto do Kohelet, que é o livro, que é o nome hebraico do livro de Eclesiastes, esse Kohelet, então, o seu contexto é um contexto que valoriza a ideia do prazer, da busca, né, da alegria, do tempo propício. E eu mostrei no encontro, se vocês, por favor, assistam o vídeo da semana passada, poucos do grupo assistiram o segundo encontro, né, o vídeo do segundo encontro, recomendo que assistam para entender o que a gente está falando agora, né? Eu só estou relembrando o que a gente fez lá. Então, esse aspecto do tempo, né, 50-50, pode ser visto de uma outra forma. No intervalo entre o nascer e o morrer, não significa, primeiramente, que teremos 50%, né, de nascimento e 50% de morte, mas que tudo se dá e acontece entre esses dois polos. Falei também que nós devemos estender nossa compreensão até o verso 15. Esse recorte de texto começa no capítulo 3, verso 1, e vai até o verso 15, sendo crucial o versículo 9, que pergunta que proveito tem, então, os filhos de Adão, né, os filhos da humanidade, com toda a obra que realizam, o trabalho, né, a ocupação que exercem. E concluímos no verso 12, esse é o verso 9, o verso 12 e 13 falam, então, que é dom de Deus o homem comer, beber e usufruir de todo o bem do seu trabalho, da felicidade do seu trabalho, que isso é dom de Deus. Então, a nossa perspectiva é procurar o tempo de Deus, que é o kairos, né? Um tempo de prazer, de alegria, etc.
O que eu digo hoje sobre essa palavra, nesse encontro, sobre a palavra deleite, é que a sua raiz, a raiz da palavra, o substantivo deleite, que é se deleitar, né, que é usufruir, que é gozar, que é festejar, alegrar, ter prazer, ele tem uma relação de ir ao encontro de algo, de ir na direção, pôr o seu coração na direção daquilo que você tem prazer, daquilo que te alegra. Pode ser coisas, pode ser eventos, pode ser pessoas, pode ser acontecimentos. Então, a ideia dessa palavra é tempo de você buscar, ir em direção a estabelecer uma relação, como eu disse, com uma dessas coisas. Então, isso faz uma diferença enorme, porque deleite é ir em busca. Então, empenhar o coração em busca desse tempo apropriado. É importante dizer que desses 14 pares, né, de há tempo para nascer, tempo para morrer, tempo para se alegrar, tempo para chorar, tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de ajuntar pedras, tempo de separar pedras, esses 14 pares mostram um ritmo de vida agrícola e de que se passa no campo, onde as pessoas têm as práticas agrícolas do plantio e são regidas não pelo tempo do dia do relógio, vamos dizer assim, mas o tempo das estações, um tempo sazonal que vai de acordo com a estação do ano. O dia começa quando o sol amanhece, então pode começar quando o sol raia, né? Quando amanhece, então, 5 horas da manhã e terminar só 8 horas da noite, por exemplo, no verão, né? E no inverno ser dias mais curtos. A vida é regida, né, por momentos de plantio, por momentos de arrancar a raiz, de estocar a terra, né, tirar as raízes para replantar. Há momentos em que oportunos, né, que você limpa a terra também, separa as pedras e deixa ela no canto do seu terreno lá, e ara a terra, mas é tempo de espalhar também, né? Isso é utilizado, por exemplo, contra o campo inimigo, né? A Bíblia fala que uma das estratégias para destruir a plantação é jogar pedra, né, no quintal do vizinho, na plantação do vizinho. Então, esse ritmo de vida estabelecido por momentos que o calendário nos obriga a fazer determinadas coisas, a exercer determinadas ocupações que não há como não fazer, né? Plantar, colher, arrancar, etc., dançar pela colheita. Então, esse é o momento. O que eu quero dizer é que não precisa ser meio a meio, né? No intervalo entre o nascer e morrer, você pode prolongar esse tempo de prazer, você pode criar outras oportunidades de se deleitar naquilo que o Senhor tem para nós, que é o tempo. Então, a pergunta para a pregação, para o sermão, é a seguinte: como descobrir o Kairos, o tempo de Deus, o tempo oportuno? Por que eu pergunto isso? Porque nós vivemos em tempos diferentes. Eu estou aqui gravando com vocês aqui, né, comentando o texto, e minha esposa está lá no ateliê dela, no quarto. Ainda está lá no quarto, no ateliê dela, fazendo a unha, né, se cuidando das mãos lá. Nós estamos em tempos diferentes, né? Eu estou tendo prazer aqui com vocês e ela está tendo prazer lá com uma coisa que ela gosta, né?
de se cuidar. Você tem filhos, netos, esposo, esposa, companheiro, companheira, então você também tem essa perspectiva de ter tempos diferentes. Às vezes você está no trabalho, sua esposa também, às vezes você está em casa, seu filho não está estudando, você não encontra, né? Então vive-se tempos diferentes. E a minha percepção é que essa palavra, e empenhar o coração, né, o deleite, você cria esses momentos da seguinte forma: você sincroniza ou sintoniza o seu tempo com o tempo da pessoa amada, com o tempo, então, da pessoa que te quer bem ou que você quer bem. Por exemplo, nas comunidades de fé, nas igrejas, né, quando nos reunimos para a celebração, para o culto, nós sincronizamos os nossos tempos, o meu tempo com o tempo da comunidade. Aí oramos juntos, cantamos juntos, sorrimos juntos, ou choramos juntos, compartilhamos juntos, aprendemos juntos. Então, essa conjunção, essa sintonia, essa sincronização do tempo é o Kairos, é onde nós encontramos o prazer, a alegria. E nós podemos multiplicar isso, nós poderíamos, né, fazer esses encontros todos os dias. Então, na sintonia dos tempos, na sincronia dos tempos, é que a gente descobre o prazer e o deleite. Em relação a pessoas, né? Em relação a objetos, por exemplo, você tem paixão por leitura, então um bom livro, você toma um bom livro e vai ler, você tem esse prazer, né? Esses momentos de paixão e de gozo com a leitura. Isso é criar o tempo e sincronizar o seu tempo com aquilo que te dá prazer, né? Desfrutar a sua vida. Então, esse é o tempo de Deus, é o Kairos, é criar as circunstâncias. Aqui em casa, nós temos o hábito de comemorar o aniversário nosso, meu e da minha esposa, eu e a Cida, né? Mas também dos nossos 4 filhos. Então, no dia do aniversário deles, mesmo aquele que mora na Europa, nós comemoramos aqui em casa, fazemos um almoço especial, compramos um vinho, uma cerveja, ou assamos uma carne, ou fazemos alguma coisa para celebrar o aniversário deles, mesmo que eles estejam longe, né? Como se estivessem com a gente. Às vezes a gente até liga a câmera do celular, né? E participa com eles, come um pedacinho de bolo, etc., mesmo à distância. Então, você cria circunstâncias, cria o ambiente, cria o tempo e a oportunidade e sincroniza o seu tempo com as pessoas que você ama ou com as coisas que você tem prazer. E aí não precisa ser, eu insisto, 50% e 50%. Você pode prolongar esses momentos de alegria, pode prolongar os tempos de prazer e criar novas oportunidades, né? E criar novos momentos desse prazer. E encaminhando assim para a prédica, né? Eu fiz um sermão, esse sermão eu preguei na igreja, numa igreja presbiteriana dependente do meu presbitério, e a introdução foi uma pergunta. Eu vou descrever aqui, e você tem esse texto aí disponível no grupo também, que eu insisto, você deve acessar lá nosso grupo. Então, o tema do meu sermão é sincronizando os tempos, né? E a pergunta inicial é como você tem passado? Aí a pessoa fala assim, você pergunta, para uma pessoa, como você está? A pessoa fala assim, pastor, eu estou na correria, né? Você está perguntando como ela está, não o que ela está fazendo. Mas, em geral, você já ouviu ou já deu essa resposta de que ela está na correria. Correria significa a frustração de você não
conseguir lidar com o tempo, fazer todas as coisas que você precisa fazer no tempo que você tem disponível. O problema não é o tempo que você tem disponível, mas o tempo, as coisas que você coloca dentro das 24 horas que não cabem nelas, né? E aí eu divido o sermão em 4 tópicos. O primeiro deles é dizendo que nós devemos sincronizar o meu tempo, o tempo do outro e o tempo de Deus. E como se faz isso? Primeiro, é mostrar que os tempos estão em conflito e cada um vive o seu próprio tempo. E que quando tomamos esse texto de Eclesiastes 3, de 1 a 8, nós encontramos 2 limitações que nos impedem de ver o texto como ele realmente é. Em primeiro lugar, é ler ele de forma individualista. A gente acha que o tempo é só da gente e que a gente consegue criar as oportunidades, o kairos, apenas como pessoas ou indivíduos. Isso é um erro, porque o tempo é uma conjunção de encontros, de relacionamentos. E a segunda limitação é ler apenas os 8 primeiros versículos, porque o verso 9 até o verso 15 faz parte desse conjunto e precisa ser lido junto. Porque o verso número 9 tem uma pergunta crucial. E a pergunta crucial é qual o proveito, então, de você se ocupar com a ocupação que você faz, né? Ou, como traduz Almeida, do seu trabalho. Então, primeiro, apresenta essas 2 limitações. Segundo, é que a sabedoria é compreender o momento certo, é o segundo ponto, que eu trato das 2 palavras, então, para tempo. A palavra cronos, ou tempo estabelecido pelo calendário, tempo estabelecido pelas estações, aquele tempo do qual nós não podemos fugir, vida e morte, doença e cura, alegria e tristeza, mas também o tempo, que é a segunda palavra, é o tempo de deleite, o tempo que você faz, o tempo que você escolhe, o tempo de oportunidade ou ocasião. E aí, obviamente, eu vou desenvolvendo esses 2 aspectos. O terceiro momento, eu falo do tempo, que o tempo de Deus é a conjunção, a sincronia ou a sintonia entre esses tempos. E aí eu falo dessa ideia de que a palavra utilizada aqui, né, a raiz, como eu disse, da palavra deleite, significa ir em direção a alguém, né, ir em direção, pôr o coração em direção àquilo que te dá prazer. Então, são os 2 direcionamentos. Um que te direciona, né, para os relacionamentos interpessoais, de celebração com a sua família, com a pessoa que você ama, o prazer que você tem em estar com seus filhos, etc., com seus alunos, né? E também, o segundo aspecto é a conjunção de circunstâncias. Você tem que criar essas oportunidades, não esperar que elas venham prontas, né, caiam prontas do céu, mas que elas sejam criadas de tal forma que você cria essa conjunção entre o seu tempo, o tempo do outro, que se revela, então, o tempo de Deus. E a pergunta do verso 9, que é o 4º tópico, qual é o proveito, né? Como você aproveita o seu trabalho, os frutos do seu trabalho, da sua ocupação? E aí eu apresento 2 respostas. A primeira é que Deus faz tudo harmônico, Deus criou tudo dentro de uma harmonia, dentro de um cosmo, né, harmônico, e você precisa descobrir o seu lugar, o tempo em que você deve agir, né, fazendo a coisa certa, com a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo, né? Essa é a sabedoria, e você tem que ir em busca disso. E segundo, no verso 13 e 12, eu apresento que é uma exigência de Deus que você desfrute o dom que Ele te dá, comer, beber e gozar a vida, né? Conforme Deus quer, e que isso é dom de Deus,
como recompensa pela vida, pela sua ocupação, pelo seu trabalho. Okay? A minha conclusão é uma exortação: pare com a correria, porque isso é correr atrás do vento, não leva a nada. Segunda, organize sua agenda pelo tempo de Deus, pelo tempo de sincronizar o seu tempo e as circunstâncias sincronizar o seu tempo com o tempo de Deus, tentar descobrir esse kairos. A terceira exortação é sincronizar o seu tempo com o tempo das pessoas que você ama, ou daquelas coisas, atividades, eventos que você ama fazer, que você gosta de fazer. E, finalmente, eu exorto nesse sermão a promover as oportunidades de encontros de tempos. A oportunidade, por exemplo, pode ser diária. Almoçar junto com a pessoa que você ama, né? Pode ser um amigo, pode ser alguém que você aprecia a companhia dela, sua esposa, seu pai, sua mãe, seja lá quem for. Então, você cria essa oportunidade, convidando para almoçar, almoçando junto. Isso você pode fazer até diariamente, com diversas pessoas e de diversas maneiras. Então, essa é a perspectiva que eu tenho desse texto. E, finalmente, eu mostro que no capítulo 11, né, do verso 8, capítulo 12, verso 9, né, no final do livro de Eclesiastes, que Deus exorta exatamente isso, né? O jovem, né, para que ele viva a vida conforme os desejos do seu coração, conforme aquilo que lhe dá prazer, naquilo que ele se deleita, né? E que disso Deus vai pedir conta, não vai pedir conta para condenar, mas vai perguntar o que você fez, né, com as oportunidades. Você criou as oportunidades, você viveu as oportunidades, você teve condições, né? Teve o prazer nessas coisas, né? Antes que cheguem, obviamente, os maus dias, aqueles dias em que as limitações não permitem que você viva intensamente esse prazer, essa alegria, né? Nós não estamos falando aqui de hedonismo, né? Que é viver pelo prazer como o fim último, né? Mas não estamos falando também de um asceticismo, que a gente comentou entre os presentes que estavam no encontro, de que a tendência de se ler o livro de Eclesiastes por um lado, são dois polos extremos. Por um lado, ideia de que o livro de Eclesiastes é uma pessoa quem escreveu é uma pessoa decepcionada, é uma pessoa pessimista, é uma pessoa depressiva, é uma pessoa taciturna, macambúzia, né, que não tem prazer mais em nada e não tem mais condições. Por outro lado, a leitura cristã, muito influenciada pelo asceticismo, né, dos ascetas, isso é, se privar do prazer, da alegria, daquelas vidas sérias, né, que muitos propõem, e lendo o texto do ponto de vista literal, né, e não do ponto de vista da poesia, do encantamento e dessas exortações. Para usar a linguagem dessa semana aí, desses tempos, né, essa é uma terceira via, uma terceira possibilidade, de ler os textos bíblicos de Eclesiastes a partir dessa exigência de Deus de descobrirmos o kairos, o tempo oportuno, o tempo que Deus nos dá e que não é 50%. A nossa vida se dá entre intervalo de dois ventres, né? O ventre da nossa mãe, o nascimento, e o ventre da mãe terra, que é a nossa sepultura, né? Nesse intervalo de tempo, então, nós devemos viver de tal forma que criemos o kairos, né? Vivamos o tempo de Deus, que no livro de Eclesiastes, um tempo de alegria, de deleite, de prazer, de usufruir do nosso trabalho, de não ser escravo do nosso trabalho, da nossa agenda, da folhinha, né? Do cronos, mas ser
atentar e sermos aí amigos, né, do Kairos, tá bom? Essas eram as observações a respeito do que eu apresentei, então, nesse terceiro encontro, tá bom? Eu espero você para mais uma jornada da mentoria exegética. Um beijo em todos. Bye, bye.